Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X falando com vocês. Vou falar pra vocês sobre esse tumulto gerado aí na internet, nas redes sociais, essa questão envolvendo crianças desaparecidas. É um tema que sempre me interessou. O quê? Crianças desaparecidas? Não só crianças, pessoas desaparecidas. Porque quem mexe com conspiração, quem mexe mais com essas coisas do oculto, você fica meio ligeiro com pessoas que desaparecem do nada, principalmente crianças. Mas deixa eu falar só mais um pouquinho. Talvez não seja aquilo que você esperava. Eu elucidei o fato, eu elucidei os crimes. É isso. Não tem um fator determinante. Nem vou apontar para você, mas vou apontar os caminhos para onde você deve olhar. Para você não ficar simplesmente boiando. Você vê lá o vídeo, você vê alguém falando sobre o assunto e você está boiando. Não sabe de nada do que aquela pessoa está falando. Só fica ali espantada junto com ela, sem entender nada. Então assiste o vídeo aí, quem sabe esclarece um pouquinho mais as suas dúvidas. Ou vai criar outras, não sei. Sei lá. Bom, como eu disse para vocês no início do vídeo, eu, Cidadão X, sempre fui muito curioso a respeito desse assunto de desaparecidos. Então eu tenho lá minha teoria, tenho lá as minhas ideias, meus pensamentos sobre esse assunto. E começou muita gente ultimamente, principalmente aqui em São Paulo, falar sobre crianças desaparecidas. E eles começam a postar aqueles monte de vídeo na internet, uns supostos áudios. Tem vídeos que são realmente, que chamam a atenção, que são interessantes, do ponto de vista trágico, é lógico. Onde acontece um ato e você fica ali, pô, isso aí não é fake. Como também tem outros que são completamente fakes. Não tem nem como você questionar, porque já foi esclarecido. Você mesmo faz uma pesquisa rápida na internet e você vai ver que não tem nada a ver. Tem gente que vive disso, cara. Vive de postar vídeo na internet fake. Tem gente que vive de colocar coisa no WhatsApp, eu não sei qual é a intenção. Alarmar a população, causar um tumulto, não sei. Ele acha que é legal. Então, os caras fazem periodicamente. Tem determinada época que é sobre um assunto, determinada época sobre outro assunto. E esse tem chamado muita atenção, essa sequência, que está em evidência agora no momento aqui, é porque envolve crianças. E crianças causam uma série de comoção, Você fica meio assim, pô, criança, cara, tá desaparecendo criança, estão sequestrando criança, estão roubando as crianças e tal, o que eles vão fazer com elas? E aí vem alguém e complementa, mas aí eles estão pegando as crianças e acharam um caminhão cheio de corpos de crianças, e as fotos estão aqui, divulguem rápido, isso precisa acabar. Sempre assim. O esquema para causar polêmica é assim, já monta desse jeito. Alguém se aproveita de algum outro fato e complementa com a teoria da mais bizarra possível, ou um negócio que você fica, sabe, em choque de saber. E aí você divulga também, Porque se isso for verdade, cara, já pensou? É foda, mano. Desaparecidos ocorrem desde o início da humanidade. Desde que alguém conhece alguém, sempre soube que desapareceu um fulano. Isso nunca foi, tipo assim, diferente. E por que chama a atenção do ser humano, da humanidade, da sociedade como um todo, desaparecidos? É porque a gente não sabe o que aconteceu. É isso mesmo. Pô, como que alguém some? Poderia ser eu, poderia ser uma pessoa que eu gosto. E a pessoa desaparece? Como assim? Não tem explicação? Tem que ter uma explicação. E você fica naquela ânsia, e a ansiedade mesmo de saber o que aconteceu. Você tem que sanar essa dúvida. Porque poderia ser com você. E por que você fica com essa dúvida, com essa ansiedade, com essa questão na cabeça batendo, martelando? Porque desaparecer, o ser humano já relaciona diretamente à morte. Porque morte o que é? Desaparecimento daqui da face da terra. Você não volta mais. E quando alguém desaparece, você já relaciona esse assunto. E isso chama a atenção do ser humano. Isso que é meio chocante, que causa aquele impacto. Porque o ser humano, ele evita a morte, apesar de que é uma coisa que vai acontecer para todo mundo, mas ele acha que ele evitando o assunto e tal, ficando longe da morte, para ele já vai adiantar um lado, já vai atrasar mais que isso aconteça para ele, ele não quer nem pensar sobre o assunto. Só que pessoas desaparecem o tempo todo, assim como pessoas morrem. Então, além de pessoas mortas, ainda tem pessoas que desaparecem. E você fica naquela, pô, será que morreu? Será que eu vou morrer também assim? Será que eu vou sumir? E minha vida? E tudo que eu fiz, as coisas que eu precisava e tal, e aí? Então, tem essa questão aí. Então, a gente fica muito focado em desaparecimento, em morte. E agora, falando ainda mais de criança, cara, ixi, aí o negócio fica louco. Desaparecidos eu classifico em 3 tipos de perfis diferentes. São o perfil daquele desaparecido que deixou a sua vida anterior para trás e resolveu fazer uma vida zero, ou pelo menos aconteceu isso na linha de vida dele.
Podem ser pessoas doentes que saíram de casa e se perderam, né, com problema na memória, alguma coisa do tipo assim, não conseguiram mais regressar, mas ela nunca deixou de existir, ela ainda vive, mas é uma outra vida, perto de outras pessoas, mas para a família anterior ela sumiu. Pode ser o mendigo, o cara que desistiu, estava com a vida fodida mesmo, falou, quer saber? Vou meter o louco aqui, vou largar tudo e vou sair fora. Tem esse tipo de perfil de desaparecido. Então não é bem um desaparecido clássico, né? Porque ele ainda existe. Tem um desaparecido que é o que a gente considera que é o assassinado. São pessoas que morrem, sabe? Interrompem a sua vida, a sua história, o seu caminho, do nada, assim. Ela sai de casa para trabalhar e, sabe, some. Então, esse tipo de desaparecido, infelizmente, é meio trágico. E é esse que a gente se preocupa, né? Nossa, desapareceu, tal, morreu. Porque o cara, ele, sei lá, ele foi vítima de um assalto, ele foi vítima de uma execução, né, um crime passional. Alguém causou a morte dessa pessoa. Ou um acidente trágico também que envolveu ele, sai lá de carro, atropelamento, não sei. Ela saiu e desapareceu. E tem um terceiro. E esse terceiro que chama atenção. São aquelas pessoas que desaparecem do nada. Só some. Mágica. Não tem explicação nenhuma. Por que a gente chama muita atenção para esse terceiro tipo de desaparecido? Que é esse que some para sempre do nada. Porque o número é muito desproporcional aos outros dois. Porque os outros dois, de certa forma, têm solução. Porque o perfil daquele do mendigo e da pessoa com uma doença mental, que deixa a sua vida anterior e passa a viver outra vida, cara, se você for atrás mesmo, você encontra. Mas às vezes o mendigo não quer ser encontrado. Então ele desapareceu porque ele quis. E o doente mental, às vezes, deixa de ser procurado pela família. Infelizmente a família fala assim, dava mau trabalho mesmo, mano. Depois de um tempo você larga lá, alguém deve estar cuidando. Não vou mais me preocupar com isso. O outro tipo de perfil de desaparecido, que é aquele que é vítima de um crime, ou vítima de um acidente e tal, que morre, na verdade, desapareceu porque morreu, então ele não existe mais. Esse tipo aí também é desvendado. Muitas vezes, é só questão de interesse do Estado. A pessoa vai lá e registra a ocorrência, e a polícia tem como identificar, porque o corpo aparece, na maioria das vezes, né? Mas o corpo aparece. Existe uma quantidade grande de corpos que aparecem em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro, todos os dias. Tem corpo que desaparece para sempre? Tem, mas isso aí também foi causado. Mas o corpo aparece e pode ser facilmente identificado. Arcada dentária, exame de DNA, marcas pelo corpo. Então, se for atrás mesmo, se o Estado tivesse interesse no assunto, ele achava essas pessoas. O problema são aquelas que não são encontradas. De forma alguma. Não tem corpo, ela não é que ela deixou de existir. Ela simplesmente sumiu. Se não tem corpo, peraí, então ela não morreu. Ou pelo menos eu acho que não. Mas para onde foi? Ela não deixou a casa dela porque ela quis, não foi consciente. Ela não tinha nenhum problema mental. Ela tinha uma vida, uma família, uma história, sonhos, ambições, né? Todo um planejamento para sua vida e tudo é interrompido, do nada. Sem motivo aparente algum. Então esse sumiço, sem explicação, que chama muita atenção da gente, cara. A gente fica assim. E como eu disse pra você, desproporcional gigantescamente o número de pessoas que somem sem explicação. Você fica até meio... Quando você vai tomar conhecimento disso, você fica, mano, peraí, tanta gente desaparece desse jeito assim? Assim, desse jeito, do nada? Do mágica? Sem explicação e tal, sem corpo, sem motivo? Mas peraí, não tem alguma coisa errada? Essa conta não tá batendo. Seria mais lógico que as pessoas desaparecessem e morrerem naquela situação do segundo perfil que eu falei pra você aí. Não, mas tem tanta gente que some, tipo arrebatamento, sabe? Ela sai de casa para trabalhar e não volta mais. Só que ela não morreu. Não tem o corpo. Ela também não quis, né, mudar de vida. E aí, pra onde ela foi? A criança está vindo da escola e some. Sua mãe, sua avó vai no mercado, some. E aí? Estranho, né, cara? Muito estranho. E aí, para esse tipo de desaparecido, que é onde se encaixa muito o perfil das crianças que somem do nada, que é isso que a gente fica, sabe, meio assim, preocupado e tal. Todos temos filhos, parentes, né, que têm filhos também. Então, você tem irmãos ainda pequenos e tal, você fica preocupado com isso. Pode acontecer com qualquer um, e você não quer que aconteça com você. Você quer uma solução para isso, para evitar, não é? Então você precisa saber os motivos. Some muita gente naquela questão da abdução. Cidadão X, vai falar de conspiração, alienígena, não sei o quê. Cara, isso é outro assunto. Foi por isso que o vídeo ficou longo. Eu tive que refazer. Abdução alienígena, eu acredito que tem uns negócios cabulosos, uns fatos estranhos, cara, que é foda. Mas não é o caso aqui. Tem um tipo de abdução que antigamente ocorria muito e não mais hoje,
que é aquelas crianças que eram roubadas para serem adotadas por novas famílias. Gente que não tinha condições de ter um filho, geneticamente falando, e queria uma criança. E aí ele mandava alguém roubar e, sei lá, vai criar a partir como se fosse um ente da família dele desde então. Então era uma abdução com a finalidade de adoção, ilegal, né? Um crime. Mas isso aí não acontece mais porque hoje é fácil você adotar uma criança. Então também não se encaixa muito no padrão aqui. Então o que é? Peraí, não é abdução alienígena, não é abdução para adotar. Porra, tem rituais de magia negra, né, que exigem sacrifícios humanos. E a criança é o perfil do sacrificado. Melhor ainda, mais indicado até. Então tem os rituais que exigem sacrifício? Tem, pô. Na própria Bíblia, no Antigo Testamento, o próprio nosso Deus aqui, que você fala e tal, que os pastores dizem, ele mandava sacrificar a gente em nome dele. Ele não era tão bonzinho assim. Então existe esse tipo de coisa, cara. Você não pode desacreditar. E a criança, ela é um ser puro ainda, não está contaminada pelas corrupções do mundo. Então ela é ideal para o sacrifício. Né? Não é um corpo já comprometido com pecados. Então existe isso e as pessoas fazem, infelizmente. Você queira acreditar ou não, é chocante, você prefere fingir que não acontece, mas acontece muito ainda por cima. E tem um terceiro que eu acho que é o caso, cara. São as pessoas que estão sendo sequestradas, roubadas. Não é nem sequestrada nem roubada, porque o sequestro, a pessoa quer uma coisa em troca, o roubo é com algum objetivo, finalidade, mas será utilizando a pessoa. Mas na verdade elas são sacrificadas não em rituais satânicos, elas são sacrificadas em nome da medicina. Como assim? Tráfico de órgãos. Acontece muito, cara. Infelizmente. E é o que vem mais acontecendo ultimamente. Por quê? Porque hoje um transplante de órgão é uma coisa corriqueira, qualquer um faz. Um médico um pouquinho mais especializado, com algumas ferramentas dentro de uma maleta ali, e algumas medicações, um ajudante, realiza um transplante rápido. E por que tem tanto transplante agora e não tinha antes? Porque o corpo do ser humano, com esse monte de porcaria que a gente consome todos os dias, está derretendo, cara. Nossos órgãos estão ficando tudo podre e rápido. E quem tem dinheiro para bancar um fígado novo, um coração novo, sei lá, o cara vai e paga. E da onde que vem? Porque isso não cria em laboratório. Então o cara paga e não quer saber de onde vem, e alguém vai lá e faz o trampo. E esse é o trampo, pegar órgãos de pessoas. Desaparece com essas pessoas para roubar seus órgãos e, sei lá, some com o corpo e acabou. Isso é preocupante. E acontece muito, faz parte da nossa realidade. Em países subdesenvolvidos como o nosso, como o México, como os países da África, da Europa Ocidental e tal, acontece, sabe, é normal, cara. Você pensa que não, mas é até meio normal. Uma criança de rua e tal, o cara pega, o órgão de uma criança, ele é totalmente puro. Ele não está comprometido com um monte de porcaria ainda. Ele não está derretendo, apodrecendo, que nem a da maioria dos americanos gordos aí, os europeus ocidentários. Não, está inteiro. Ela não fuma, ela não usa drogas, ela não come fast food todo dia, talvez tenha uma alimentação um pouco balanceada. O corpo dela não está corrompido ainda pelos maus que essa geração aqui causou a si própria. Então, de certa forma, ela é ideal para o transplante. Você pegar um rim, sei lá, um coração de uma criança, não sei se coração se encaixa bem nesse termo aqui, mas um rim, um pâncreas, uma coisa desse tipo, sabe, olhos, né? Então se você pega esse tipo de coisa de criança, cara, é ideal pro transplantado. Tá zerado o órgão. O dele tá podre, ele tá pagando, tá zerado. Então acontece, infelizmente, de crianças desaparecerem com essa finalidade. E isso, mano, sabe, cara, você criar um filho pra alguém pegar e matar ele para tirar um órgão de dentro, nossa, é um negócio que você não vai admitir. E talvez seja por isso que as autoridades, muitas vezes, elas omitem ocorrências desse tipo. Então, sempre que você perguntar, for correr atrás mesmo, falar que não está acontecendo nada. Porque ela não quer divulgar isso. Primeiro, mostrar a incompetência deles em resolver esse tipo de problema ou impedir que isso aconteça. Segundo, que isso está acontecendo cada vez mais e eles sabem disso. Porque, como eu disse, está ficando fácil. O cara chega aqui, vai lá no México, atravessa a fronteira, o americano lá, pega um médico e fala, coloca um rim novo aqui que o meu foi pro saco. Troca esse fígado aqui, porque já era. E ele não vai querer saber de onde vem, beleza? A criança. Mas você acha, cidadão X, que alguém vai pegar uma criança para sacrificar em nome de um ritual de magia negra? Ou então tirar um órgão? Mas espera aí, não é assim. É assim sim, cara. Porque o perfil do cara que vai buscar, que vai sequestrar, que rouba a criança, em geral não é o mesmo que faz a operação, não é o mesmo que sacrifica. Ele só faz o trampo que foi pago para ele, que é sequestrar, e entregar para quem está pagando.
Então ele pode até imaginar o que aconteça, mas ele prefere não se envolver. Recebeu sua grana, já era, é um serviço para ele. O cara que mata é monstro. O cara que realiza a cirurgia, o sacrifício, a operação, o transplante, esse cara é monstro. Esse cara que... Nossa, cara, não tem o que falar. Esse tipo de gente não convive em sociedade porque seria identificado. Porque são psicopatas, né? Pessoas que não respeitam regras, pessoas que partem para cima no menor sinal de perigo e tal. Não sei. Então você ia identificar. Então eles ficam mais reclusos. Eles realizam esse tipo de coisa lá no submundo deles, né? No obscuro. Eles vão pra rua, pagam alguém, sequestra e tal e mata. Tem gente que faz as duas coisas? Tem, mas aí é um pouco mais complicado de ficar explicando e o vídeo vai se alongando. Desculpa aí se o vídeo está alongando, cara. Sobre essas imagens que têm aparecido muito constantemente, né, e você tem visto várias, repetidamente, em várias redes sociais e tal, né, aquela do caminhão, das crianças e tal, eu acho que aquilo é fake. Porque, se eu não me engano, eu até estava pesquisando aí, e muita gente andou falando que pesquisou sobre o assunto, porque chama atenção, é lógico, né, e um caminhão cheio de corpos de criança. Primeiro disseram que foi na Austrália, na Áustria, depois falaram que foi no México. O México é um lugar perigoso, cara. A fronteira mexicana com os Estados Unidos está completamente abandonada. O crime tomou conta. Então não seria muito difícil isso acontecer lá, não. Mesmo porque está do lado dos Estados Unidos, né? Os caras que mais compram órgãos no mundo. Aí você fica pensando, pô, pode ser verdade. Mas ali, aquela foto em si, se eu não me engano, aí você pode pesquisar aí, você vai encontrar a mesma coisa que eu. São de uma região em guerra ali no Oriente Médio, onde tinha um hospital infantil. Ele foi acidentalmente, ou sei lá, bombardeado, e eles pegaram os corpos das crianças e colocaram ali, tirando fotos e tal, porque entre eles lá, a morte é uma coisa muito corriqueira, então se torna comum tirar foto, agarrar o corpo, pegar os pedaços, sei lá, é meio esquisito até, mas é comum para eles, né, é a realidade deles. E pegaram alguma foto relativa a esse acidente aí, da bomba, né, do hospital infantil, e um monte de corpos de criança, e guardaram. Isso aí foi divulgado na época, some na internet, alguém tem essa foto guardada e monta todo um esquema em cima, uma história e tal. E aí todo mundo acessa e vê o vídeo, e acessa o blog, o site, e vê na rede social, se inscreve na página. Bom, pro cara deve ser interessante fazer esse tipo de coisa para ganhar audiência. No WhatsApp divulga muito rápido, porque o termo que eu falei para você, criança envolvido com desaparecimento, já tem aquela questão da morte, transplante, nossa, meu filho e tal, aí você já fica em choque. Então você vai divulgar, às vezes, sem nem pesquisar nada. Você vai ficar meio curioso com o assunto, como eu fiquei. Só que eu não fico divulgando, né, repetindo a ação, fico só escutando de todos os lados. E como eu já tinha um andamento nesse caminho de desaparecidos, eu fiquei meio assim mesmo. Tem gente que vai falar pra mim, mas tem as abduções que você não quis falar aí, dos extraterrestres, você é meio louco e tal. Cara, eu acredito em muita coisa esquisita, mano. Tem muitos fatos que não cabem nesse vídeo aqui. Mas se fosse você começar a pesquisar, ou talvez eu faça um vídeo falando sobre isso. Porque tem uns negócios cabulosos, mano. Crianças, humanos, não importa, né? Sendo sacrificados em nome de raças extraterrestres aí. Tem muita gente que fala disso. E não é bem sacrifício, né? Elas são usados como alimentação. Se você pegar algum filme de terror ou filmes de ficção científica, que uma raça extraterrestre superior, tipo uma reptiliana e tal, chega aqui, já não é complicado não desacreditar. E nos rituais de magia negra, que existem muito, a proporção continua a mesma, viu? Não aumentou os rituais. É porque agora é mais fácil divulgar, então mais gente fala sobre o assunto. Mas sempre aconteceu. Sumiço de pessoas sempre aconteceu. E hoje tem câmeras de segurança que pegam cenas em detalhes e tal, e o cara quer ganhar um dinheiro, o cara divulga. Isso sempre aconteceu. Mas como tem mais câmeras hoje, então fica mais fácil você pegar uma outra cena envolvendo isso. Como os policiais reagindo, matando bandido e tal, que você vê muito ultimamente, é por isso que tem câmera de segurança em todo lugar. Então uma hora, se acontecer a situação, alguma câmera pode pegar. Para concluir, eu não concluí nada. Não concluí nada porque as teorias são muitas, os motivos são esses que eu falei para você. Podem ser essas abduções esquisitas aí. A adoção diminuiu um pouco, a adoção ilegal, então não é bem isso. Rituais de magia negra que exigem sacrifício, aí eu acredito. E transplante de órgãos eu acredito fielmente que isso acontece, é uma realidade próxima de você. Beleza? Porque enquanto houver necessidade, que vem aumentando cada vez mais, demanda, né? Então tá precisando, então vamos gerar o produto. É tráfico, cara. Tá precisando. Quem tá querendo comprar, tem alguém querendo vender. É negócio. Alguém tá ganhando dinheiro nisso aí. Então acontece muito, cara. E uma criança é o perfil ideal para você sequestrar, matar e tirar os órgãos para pessoas que querem um órgão intacto. Ela quer um coração novo, ela quer um fígado novo para encher de uísque, porque o outro ela já ferrou. Então,
Pega um fígado de uma criança. Pega um pâncreas de uma criança. Ah, eu fiquei cego e tal, não sei o que lá. Então, rouba os olhos de uma criança. E aí? É difícil? É inacreditável? Não, é passível. A gente vive numa geração dessa. A nossa sociedade faz isso, cara. A gente convive com pessoas que pensam assim, viu? Vai lá, não acredita em tudo que tá na internet não, em rede social e tal, nem em mim aqui. Não acredita em tudo não. Vai fazer sua pesquisa, dá uma pensada sobre o assunto, mas é sempre bom estar esperto, mano. É sempre bom estar ligeiro, cara. Maldade existe e muita. O demônio tá solto aqui na terra, mano. Se é que a gente não já tá no inferno, né? E somos todos demônios, querendo uma salvação e tal. Estamos num purgatório, pagando nossos pecados. Não sei lá. Cada um com a sua teoria maluca aí. Mas tem que ficar preocupado. Tem que ficar preocupado. Se der tempo de reagir, se der tempo de fazer alguma coisa, de impedir essa situação, não dói nada. Aquele lugar de criança, dentro de casa, sob a supervisão dos pais. Beleza? Valeu.